Boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos da segunda audiência de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024, ocasião em que recebemos os representantes do Instituto de Previdência do município de Taubaté, da Universidade de Taubaté e das fundações ligadas à universidade, FUST, FUNCABS, FAPET e FUNAC. Essa audiência é realizada em cumprimento ao disposto do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Compõe a mesa dos trabalhos dessa audiência o presidente do Instituto de Previdência do município de Taubaté, Lucas Silva Ferreira Costa, acompanhado pela diretora-geral do IPMT, Nataline Colóssimo. O controlador interno da Universidade de Taubaté, professor, mestre Francisco de Assis Coelho. O diretor-presidente da FUNAC, o professor doutor Acácio Toledo Neto. O coordenador administrativo da FUST, professor doutor Ivair Alves dos Santos, que hoje representa também a FAPET e a FUNCABS. Primeiramente, nessa audiência, as instituições aqui presentes apresentarão os dados referentes ao cumprimento de suas metas fiscais durante o período compreendido entre janeiro e abril de 2024. Após as explanações, os senhores vereadores farão seus questionamentos. Você, munícipe, que acompanha essa audiência conosco, na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos, para fazer perguntas pertinentes às metas fiscais do primeiro quadrimestre. Instituições que aqui estão, basta se inscrever preenchendo o formulário, que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras. Assim que for declarado o encerramento das inscrições, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados após a fala dos vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar enviando seus questionamentos. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar em Participe ao Vivo. Você pode também enviar seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp, pelo número 12 3625 9501. Antes de chamar aqui já as instituições para fazer a apresentação, eu quero registrar a presença da vereadora Elisa, aqui conosco, a Cíntia Antunes, assessora parlamentar do vereador Alberto Barreto, e o Vinícius Nunes, assessor parlamentar da vereadora Thalita Cadeirante. E vamos dar início já. IPMT, eu quero chamar a Nataline para poder fazer a sua fala, a sua participação. O vereador Serginho também, já aproveitando, que acaba de chegar. Boa tarde a todos aqui presentes e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu venho apresentar os números relativos ao cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024 do Instituto de Previdência do município de Taubaté. Bom, com relação à nossa receita total prevista para o ano de R$ 290.491.000, nós realizamos no quadrimestre R$ 69.518.000, que representa um percentual realizado de 23,93%. As receitas não financeiras, que são calculadas como sendo a receita total menos a receita patrimonial, que é o rendimento das aplicações financeiras, prevista para 2024 em R$ 280.491.000, realizado no quadrimestre R$ 63.936.000, que representa um percentual realizado de 22,79%. A despesa total, prevista para 2024, de R$ 290.491.000, realizamos no quadrimestre R$ 79.553.000, que representa um percentual de 27,39%. O resultado primário, que é calculado como sendo as receitas não financeiras menos as despesas não financeiras, realizou no quadrimestre um valor negativo de R$ 15.617.000, e esse resultado é decorrente do repasse parcial, né, da alíquota patronal pela Prefeitura de Taubaté. Se estivesse recolhendo tudo,
nós estaríamos positivo e fazendo reserva financeira. Aqui nós temos, então, um gráfico demonstrando o total da receita de contribuição recolhida no primeiro quadrimestre, dividido por entidade. Então, do total de R$ 55.919.000, desse total, R$ 39.137.000 foram recolhidos aos cofres do IPMT pela Prefeitura de Taubaté, que representou 69,99% do total. A Câmara de Taubaté recolheu aos cofres do IPMT R$ 1.741.000 de contribuições, que representou 3,11% do total. O próprio Instituto recolheu R$ 350.892, representando 0,63%, e a Universidade de Taubaté recolheu aos cofres do IPMT R$ 14.690.000, representando 26,27% do total. Aqui, a título de ilustração, nós temos hoje, então, finalizamos o quadrimestre com 10.660 segurados no IPMT. Desse total, 7.470 são servidores ativos, representando cerca de 70% do total. Aposentados, 2.477 e 713 pensionistas. Dividido por entidade, nós temos, então, 8.546 servidores ativos, inativos e pensionistas provenientes da Prefeitura de Taubaté, representando 80% do total. Da Câmara Municipal, 147 servidores ativos, inativos e pensionistas, 32 servidores do próprio IPMT, entre ativos, que tem o quadro próprio, inativos e pensionistas, e 1.935 ativos, inativos e pensionistas originários da Unital. Bom, aqui nós temos o detalhamento da receita arrecadada no quadrimestre, então, de um total de 69.518.000 de receita arrecadada. Nós tivemos dentro desse valor a receita patrimonial, que é o rendimento das aplicações financeiras, de R$ 5.581.000. As receitas de contribuições previdenciárias, os 14%, descontado do servidor mais o patronal, que esse ano está em 25%, total de R$ 50.717.000. Os aportes para amortização do déficit atuarial, que estão dispostos na Lei Complementar 447 de 2019, recolhidos no total de R$ 2.429.000. Os parcelamentos de débitos, a universidade tem 2 parcelamentos conosco e a prefeitura também tem 2, que totalizou uma arrecadação de R$ 6.494.000. E demais receitas, que é de Comprev, que é a compensação previdenciária que nós recebemos do INSS e de outros institutos, e restituição de benefícios, no total de R$ 4.294.000. Então, isso daqui são todas as receitas que compuseram a receita total arrecadada. Com relação à despesa realizada no período, do total de R$ 79.552.000, então nós tivemos dentro desse valor, destinado para pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão, o total de R$ 76.386.000. R$ 1.610.000 para o custeio administrativo do Instituto, então é o valor destinado para o Instituto funcionar, para pagar os servidores que lá trabalham, as obrigações tributárias, o próprio aporte para amortização do déficit atuarial que o IPMT também paga, está aqui dentro, os serviços com contratos, água, luz, telefone, sistemas, entre outros, que performou esse total. E também o pagamento de compensação previdenciária, né, do IPMT para o INSS e para outros institutos, no total de R$ 1.555.000. Bom, com relação ao objeto da audiência de hoje, esses são os números relativos ao IPMT e eu permaneço à disposição para esclarecimentos. Obrigada. Obrigado, Nada. Próximo, Unital, professor Francisco de Assis Coelho, por favor. Boa tarde, vereador Gessé, presidindo os trabalhos, vereadora Elisa, Serginho, senhores assessores, representantes das instituições públicas do município, senhores, senhoras, meu boa tarde.
vou apresentar o resultado das metas fiscais executadas pela Universidade de Taubaté no primeiro quadrimestre de 2024. Em nome do professor Antônio Ricardo Mendró, pró-reitor de Economia e Finanças da Universidade. Aqui nós temos a meta, o que foi realizado no primeiro quadrimestre, o que foi realizado no exercício, que por ser o primeiro é repetido, né? E aqui o percentual em relação ao que foi realizado sobre a meta. Tratando de forma linear, tá? Seria 1/3, tá? Da meta a ser realizado no primeiro, por quadrimestre, ou seja, no primeiro. Então, isso daria em torno aí de 33%, falando linearmente. Bom, então vamos lá. Receita de fonte 4, que é a atividade principal da universidade. Uma meta de 205.713.000 foi realizado no primeiro quadrimestre, ou no exercício 2024, 67.254.000, ou seja, basicamente 33%, ou seja, 1/3 do orçamento. Como eu disse, tratando de forma linear, seria 1 dividido por 3, ou seja, 33,33%. Receita fonte 6, isso é o resultado de convênio. A universidade firma com outros órgãos públicos. A meta 743.000 não teve realização. A receita total, a meta 206.456.000, realizado no primeiro quadrimestre, e no ano 67.254.000, que equivale a 32,58 pontos percentuais do realizado sobre o previsto. Valores mobiliários, que é resultado das receitas financeiras, né, do patrimônio, receita patrimonial, 7.010.000, meta, 2.167.000 realizado no quadrimestre, ou 31%. Receita de capital seria a alienação de bens duráveis da universidade, a meta R$11.000, não teve execução no quadrimestre. Receita primária, que é a receita total menos a receita patrimonial, meta 199.435.000, realizado no primeiro quadrimestre, no exercício 65.087.000, que equivale a 32,64 pontos percentuais do realizado sobre o previsto. A despesa, fonte 4, que são os gastos operacionais da universidade, com a atividade principal, 195.058.000 é a meta, foi realizado no primeiro quadrimestre no exercício 47.833.000, que equivale a 24,52 pontos percentuais do realizado sobre a meta. A despesa fonte 6, que seria com os convênios, a meta 225.000, não houve execução no quadrimestre. A despesa total, meta 195.283.000, no primeiro quadrimestre, no exercício 47.833.000, ou 24,5 pontos percentuais do realizado sob a meta. Amortização da dívida, que é o parcelamento que a diretora do IPMT acabou de apresentar, parcelamento que a universidade tem com o IPMT, que a Nataline acabou de falar. Meta para 2024, 6.100.000, foi realizado 2.027.000, que é exatamente 1/3, ou 33,23%. A despesa primária, que é a subtração da despesa total sobre a amortização da dívida, 189.183.000, no primeiro quadrimestre, no exercício, 45.806.000,
ou 24,21 pontos percentuais. O resultado primário, que é a diferença, a subtração da receita primária pela despesa primária, meta para 2024, 10.252.000, resultado no primeiro quadrimestre no exercício, 19.281.000, ou seja, superando em 88 pontos percentuais. Aqui as receitas por categoria econômica, nós temos uma visão, né, das origens, né, das receitas da universidade. Receita patrimonial seria as concessões e permissões de uso. Resumindo aqui, seria aluguel, né? 4 milhões como meta, previsto meta, basicamente não teve realização. O grande aluguel aqui nosso é ela lá da praça, né, da Monsenhor Silva Barros, que até o momento ainda está vazio o prédio. Então, de 4 milhões foi realizado 39 mil reais. Remuneração de depósito bancário, aplicações financeiras, a meta 6.800.000, realizado no primeiro quadrimestre no exercício, 2.167.000. Receita de serviço, que é a atividade principal da universidade, né? Serviço de educação. Para o exercício, 192.620.000, foi realizado 63.947.000. Anuidades, a meta 156.187.000, realizado no quadrimestre 51.585.000. Se nós fizermos a conta aqui, dá exatamente 1/3, ou seja, a receita principal da universidade, que é a graduação, a presencial, ela está exatamente em cima da meta. Dívida ativa, recebimento de inadimplência, meta para o exercício 19.500.000, realizado no primeiro quadrimestre 7.645.000, e podemos perceber que supera aqui o 1/3. Demais receitas de serviços. Aqui nós temos os cursos de pós-graduação, de extensão, o ensino à distância, as clínicas, as taxas de diplomas, enfim, de requerimentos. Meta para 2024, 16.933.000, realizado no primeiro quadrimestre, no exercício, 4.716.000, que fizeram a conta também, 4.700, está muito próximo. Aqui, convênios, né, receita de convênio, não houve realização, 715.000 de meta, não houve realização, e outras receitas correntes, que são as indenizações, as restituições, as sucumbências. 2.100.000 de meta, foi realizado no primeiro quadrimestre 1.100.000 reais, que também já, pela expectativa, superou o primeiro quadrimestre. Receita de capital, como eu falei, a alienação não teve execução, e totalizando aqui 206.456.000 para o exercício, 67.254.000 realizado no primeiro quadrimestre e no exercício. Aqui nós temos uma visão gráfica, né? Para ter mais uma noção da dimensão. A atividade principal, a receita principal da universidade, que é a receita de serviço, corresponde a 95,08% do total da receita da universidade. Depois vem a receita patrimonial, com 3,28%, e as outras receitas, que são as indenizações, restituições e sucumbência, com 1,64%. Aqui nós temos uma visão gráfica, né? O que aconteceu no primeiro quadrimestre do ano passado, de 2023, em comparação com o que foi realizado no primeiro quadrimestre de 24. Então, nós temos aqui em percentuais, o ano passado foi realizado 29,42% da receita no primeiro quadrimestre, e aqui podemos arredondar a conta para 33% neste quadrimestre.
Aqui nós temos as despesas, também aberta. Aqui, nesse caso, nós temos as despesas com pessoal e encargos, tá? Lembrando que teve um aumento, né, aprovado por esta casa de 8% a partir de abril, que já tem um mês aqui dentro, né, desses custos. Então, em destaque aqui, vencimentos e vantagens. A meta para 2024, 78.562.000, realizado no primeiro quadrimestre ou no exercício, 22.831.000, que corresponde basicamente a 30%. Obrigações patronais, aqui o INSS, as pessoas não concursadas, temporárias que tem lá, é o mínimo, né? 687.211.000 realizado. Tá? Outras vantagens variáveis, 1.647.000, foi realizado 345.000, ou 21%. Aqui está o IPMT, né, os encargos sociais com o Instituto de Previdência do município, 24.951.000 para o exercício, foi realizado no primeiro quadrimestre ou no exercício 7.268.000, ou 29,13 pontos percentuais. Arredondando aqui a despesa total com pessoal e encargos para o exercício 2024, 106.206.000, que foi realizado no exercício e no primeiro quadrimestre 30.704.000, que equivale a 29 pontos percentuais. Aqui nós chamamos das despesas de expediente, né? Outras despesas correntes. Aqui nós podemos fazer a leitura do que significa, qual é a destinação dessas verbas, né? Temos aqui detalhado para as mais destacadas: auxílio permanente, auxílio financeiro a estudante, a meta para o exercício 9.453.000, realizado no quadrimestre 2.535.000, ou seja, 27% realizado no quadrimestre. Aqui, serviços terceiro pessoa jurídica, são os fornecedores, para o exercício 2.551.000, realizado 2.775.000, ou 12,31%. Sentenças judiciais, são os precatórios. A meta para o exercício 2.560.000, realizado no quadrimestre no exercício 945.000, ou seja, 36,93% do realizado sob a meta. Aqui nós temos outros serviços de terceiros intra, 8.431.000 de meta e realizado 2.626.000, ou seja, 31,15% percentuais do realizado sobre a meta. Isso aqui representa os valores que são repassados para as fundações em função dos contratos, né? Contrato de gestão da pós-graduação, contrato de gestão do EAD, que são transferidos para as fundações. E aqui o aporte atuarial para o Instituto, 6.620.000. Meta para o exercício, foi realizado 2.206.000, ou seja, exatamente 33,33%. Aqui a meta para o exercício, das que chamamos de despesa de expediente, 67.209.000, realizado 14.505.000, ou 21,58 pontos percentuais. Aqui investimento, já no final nós temos aqui, olha, 15.618.000 previsto. Neste quadrimestre foi realizado 596.000, ou 3,82%. Lembrando que isso aqui são os investimentos em compra de máquinas, equipamentos, computadores, né? Laboratórios, equipamentos usados em laboratórios, construções, enfim. Isso aqui nós temos o exercício como meta 15.618.000. Neste primeiro quadrimestre foi 596.000. Aqui o principal da dívida, o IPMT, já foi falado, e reserva de contingência. Aqui nós temos uma visão
gráfica da dimensão, como é distribuído as despesas da universidade, esses percentuais é em relação à despesa total. Então, como falo de despesa de pessoal, 64,19 pontos percentuais. Isso aqui, quanto o pessoal representa da despesa, tá? O gasto com pessoal, que é o percentual sobre a receita corrente líquida, está em 51,21%. Tá? Então, está dentro do previsto, até mesmo do limite prudencial. Tá? Outras despesas correntes, que é expediente, 30,33%, e amortização da dívida, 4,24%. Investimento, 1,25%. Como eu disse, esses percentuais é em relação à despesa total. Tá? Aqui, uma imagem gráfica comparando o primeiro quadrimestre de 23 com o primeiro quadrimestre de 24. Então, no primeiro quadrimestre de 23 foi realizado 22,91 pontos percentuais da meta, já em 2024 foi bem maior, 28,30 pontos percentuais. Tudo bom? Aqui nós temos as transferências financeiras para as fundações, né? A FUST, a meta 1.300.000, foi transferido 166 mil, ou 13%. A FUNCABS, que trata dos benefícios dos funcionários, dos servidores, a meta 9.823.000, foi realizado no primeiro quadrimestre, ou no exercício, 3.691.000, ou seja, 37,58% do que foi realizado sob a meta. E a FAPET, com a meta de 50 mil reais, já foi transferido no todo. Então, finalizando aqui, a meta de transferência para as fundações, para o exercício 11.173.000, já foi realizado no primeiro quadrimestre, ou no exercício 3.908.000, ou seja, 35 pontos percentuais do realizado sob a meta. Aqui, só para termos uma noção, né? Esse maior aqui é a FAPET. No primeiro quadrimestre do ano passado foram 2.632.000, neste quadrimestre foi 3.691.000. A FUST no ano passado e esse ano foi exatamente igual, e a FAPET no ano passado não teve transferência no primeiro quadrimestre, neste primeiro quadrimestre, 50 mil reais. Então, seria essa aqui a apresentação. Nós temos aqui mais 1h30 de apresentação, mas é detalhamento por unidade orçamentária. Então, todos os vereadores acredito que tenham em mãos, vieram para a Câmara ontem. Então, estou à disposição para, se tiver alguma dúvida, até sobre os demais slides, fique à vontade. Muito obrigado. Obrigado, professor Francisco. Próximo a fala, o professor Ivair Alves. Boa tarde a todos, boa tarde, vereador presidente da mesa, caros vereadores que estão aqui presentes, todo o público em geral. Estou aqui hoje para apresentar sobre o demonstrativo de avaliação e cumprimento de metas fiscais da FUST, aproveitando também irei apresentar o da FUNCABS e o da FAPET. A justificativa da FUNCABS é que a professora Wendry, que é a atual diretora, ela está em sala de aula nesse momento, e o da FAPET, a professora Kézia, ela está doente, então nesse momento ela também não pôde comparecer. Então, vamos no da FUST. Dentro disto, a FUST, ela tem a receita total dela, de acordo com a LDO, a LOA de 2024, 656 mil. Realizado no primeiro quadrimestre, 94.500,
que representa isso 14,4%. As receitas não financeiras, 451, realizado 74,3%, que significa 16%. As despesas totais, 1.956.000, realizado 212.000, que corresponde a 10,8%. A despesa não financeira, 1.516.000, realizado 212.000, que corresponde, esse valor, 14%. Dentro disto, a receita total versus a despesa total, menos 1.300.000, significa menos 117.000. E o resultado primário é 1.065.000, que significa menos 137.800. Esse é o valor do resultado da primária, a primeira menos a segunda. A despesa líquida até o primeiro quadrimestre de 2024, os vencimentos, de uma forma mais detalhada, os vencimentos e vantagens fixas, o salário, 75.600, que corresponde a 36%. As obrigações patronais, INSS, FGTS, PIS, 56.542, que corresponde a 27%. Material de consumo, 10.932, que corresponde a 5%. Outros serviços de terceiros, pessoas físicas, 10.537, que também corresponde a 5%. E serviços a pessoa jurídica, 58.564, que corresponde a 27%. Isso tudo totalizando 212.195. Dentro disso, de uma forma de uma forma apresentada em forma de gráfico, né? Então, nós temos ali todos as despesas que nós tivemos dentro da FUST, tá? Que já corresponde ao que nós apresentamos anteriormente. Então, isto é a apresentação da FUST. Eu estou disponível se alguém tiver alguma dúvida em relação à FUST. Agora vamos a outra, né? Este é da FUNCABS, onde eu venho representar a professora doutora Wendley. Como já disse anteriormente, ela se encontra em sala de aula nesse momento. Então, os objetivos da FUNCABS: proporcionar assistência beneficente, prioritariamente aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, de acordo com os recursos e disponibilidades orçamentárias. Administrar programas de educação mediante convênios com a administração pública. Dentro disto, as metas, né? A receita total de 2024, 80.929, 80 milhões, né? Onde nós temos realizadas no primeiro quadrimestre 33,396. O acúmulo desse exercício é o mesmo valor que eu citei, que corresponde a 41%. As receitas primárias, 80,163, no primeiro quadrimestre realizado 33,254, que corresponde a 41% também. Dentro disto, as despesas totais, 90,753, que corresponde a 22.000, ou realizado no primeiro quadrimestre, 22.512, que corresponde a 25%. A despesa primária, 90,607, realizada no primeiro quadrimestre, 22,463, que corresponde a 25%. Dentro disto, o resultado primário, as receitas primárias menos as despesas primárias, menos 10,443, realizada no primeiro quadrimestre, 10.790,
que corresponde a 103%. A transferência da Unital, na Universidade de Taubaté, 9.823, o realizado no primeiro quadrimestre, 3.691, que corresponde a 38%. A FUNCAB sede. Então, dentro disto, a receita aqui é apresentada, a aplicação financeira, os recursos próprios da FUNCABs, a receita prevista na LOA em 2024, 96 mil. Receita realizada, 48.844. Os encargos administrativos, 144. A receita realizada, 160. As receitas de recursos públicos, 30 mil, onde foi realizada 26.306. Multas e juros previstos em contrato, 30 mil, onde tem a realizada 4.686. Acordos judiciais e administrativos, não houveram. As que foram realizadas até o dia 30/4, 23.623. Aluguel, 288 mil. O que foi realizado até o dia 30, 89.248. Isso tudo dentro da previsão na LOA de 2024, o total realizado, 588, onde a receita realizada até 30/4, 192.867. A despesas FUNCAB sede. As despesas com pessoas em cargos sociais, 375.200, realizadas até agora, 103 mil. Suporte técnico e administrativo, 603 mil. Realizados até agora, 260 mil. Benefícios aos servidores da Universidade de Taubaté, 9.322, que está previsto em LOA. Realizados até agora, 2.663.8. Reservas de contingência, 160 mil. Isso tudo totalizando 10.460, e o que foi realizado até agora, 3.027. Atendimentos FUNCABs até 30/4 de 2024. Fundo de Assistência à Saúde, 1.837 usuários. Auxílio Educação Universidade de Taubaté, 10 usuários. Auxílio Alimentação Universidade de Taubaté, 421 usuários mês. Auxílio Transporte Universidade de Taubaté, 288 usuários mês. Plano odontológico, 226 usuários mês. Seguro, 88 usuários mês. Auxílio funeral, 1.267 usuários mês. O Sul América, 9 usuários por mês. Então, o convênio FUNCABs e Prefeitura Municipal de Taubaté. Dentro desse convênio, na parte de educação infantil, 17.915. Os ingressos da aplicação financeira até 30/4, 48.420, totalizando 17.963.628. A educação fundamental, 15.194.887. Os ingressos de aplicação, 44.887, totalizando 15.239.000. Isso tudo, nos ingressos financeiros até 30/4, tem um total de 33.110. Os ingressos, 93.308. Isso tudo dando um total de 33.203.000. Os desembolsos financeiros com a educação infantil. Despesas com recursos humanos e encargos, 10.573.000. Os insumos, 17.000
808. Despesas operacionais, 312 mil. As despesas total, 10.903.000. Dentro disso, a educação fundamental, as despesas com recursos humanos e encargos, 9.283.000. Despesas operacionais, 325.000, dando um total de 9.608.000. A educação infantil, os alunos, na média do quadrimestre, 9.345. Os funcionários, média também do quadrimestre, 1.200. Cursos de aperfeiçoamento, 19, e unidades atendidas, 76. Dentro do fundamental, os alunos, a média desse quadrimestre, 9.358, os funcionários, 1.095, curso de aperfeiçoamento, 7, unidades atendidas, 54. Esta é a apresentação da FUNCABS, tá bom? E vamos agora para a FAPET, tá? Conforme eu disse também, a professora Késia, que sempre está representando a presidente da FAPET, a professora Márcia, ela está doente nesse dia. Então, dentro da FAPET, demonstrativo de avaliação e cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024. A receita total, o que estava dentro da LDO, a LOA de 2024, 11.348.000, realizado 3.207.000, que corresponde a 28%. A receita primária, 11.241.000, realizado 2.220.000, que corresponde a 19%. A despesa total, 11.398.000, realizadas 2.288.000, que corresponde a 20%. Dentro disto, a despesa primária, 11.398.000, a realizada 2.288.000, que corresponde também a esse valor de 20%. No final, o resultado primário, que é a receita primária, menos a despesa primária, menos 157.000, que corresponde a 67.893. Aqui um demonstrativo, onde vem ao encontro que o professor comentou anteriormente, o professor Assis, né? Se nós olharmos aqui a previsão de 11.348.000, foi realizado 3 milhões, então está relativamente dentro do previsto, né? Dos 33%. Aqui, a receita arrecadada por categoria, patrimonial, 986.000, serviços, 1.170, serviços, 1.170, intra-orçamentária, 2.219.308. A despesa realizada por quadrimestre, aqui está representando a 11.398.000, que é a previsão da LOA apresentada, e o primeiro quadrimestre, 2.288.000. Aqui de uma forma mais detalhada, né? Então, aqui as despesas líquidas por projetos, a FAPET cede 2,23%, que corresponde aos 50.952, instituições privadas 0,09%, 2.131, a Universidade de Taubaté na área do IAD 18%, 411.000, a Unital, a pós-graduação, 45%, 1.028.000, a Universidade de Taubaté Pesquisas Mercadológicas, 16%, significando 374.000, a
a parte com a Prefeitura Municipal de Taubaté e o ENCA corresponde a 10,43%, tendo esse valor de 238 mil. A Prefeitura Municipal de Taubaté e o RIT, 7,97%, que corresponde a 182,887. Aqui está a despesa que nós apresentamos anteriormente. Aqui está mais detalhado um pouco, né? As atividades tecnológicas científicas aos 50.912, e que as ações que foram realizadas, aquisições de equipamento, 3,869. E o suporte administrativo, 47,053. As parcerias de convênio, 2.237, correspondendo a parcerias com instituições privadas, 231, suporte às ações do IAD da Universidade de Taubaté, 411 mil, suporte às ações do ENCA da Prefeitura Municipal de Taubaté, 238 mil, suporte às ações do RIT da Prefeitura Municipal de Taubaté, 182 mil, suporte às ações de pesquisas e educação da Universidade de Taubaté, 1 milhão. Suporte às ações de pesquisas mercadológicas, 374 mil. Isto tudo dando um total de 2.288.771. E essa é a apresentação da FAPET. Muito obrigado. Obrigado, professor Ivair. Agora a professora Cátia de Toledo. Prezado vereador Gessé, demais presentes, obrigado pela presença, uma boa tarde a todos. Nós vamos apresentar agora as atividades do quadrimestral da Fundação de Arte e Cultura da Universidade de Taubaté. Bom, a universidade está adotando uma estratégia nova para as fundações e a FUNAC vem acompanhando essas novas estratégias, se associando a outras fundações da universidade e a outros setores da própria universidade que possam colaborar nas atividades da FUNAC, para a gente poder desempenhar nossas atividades. Então, para a LOA de 2023, estava previsto uma receita de 21 mil, que era a receita que já havia sido economizada do ano anterior. O que a gente realizou no primeiro quadrimestre foi de 423. Nós não, esse ano não teremos repasse da universidade, que dá um percentual de 2,01%. A receita primária não tem. As despesas estavam previsto 21 mil, realizado no primeiro quadrimestre 9.032, que basicamente tem sido despesas de material e despesa administrativa com contador e tudo mais, que dá um valor de 43,01%. Despesa primária 9.032, 22 e 22, 43%. O resultado primário negativo de 1.000, realizado 9.032, 22, e o percentual ali, que eu acho que está equivocado, de 90%. Bom, desses valores, aqui o que estava previsto, os 21 mil, que já eram reservas do exercício anterior, e o que foi realizado, 423 de aplicações. Serviços de terceiro são as despesas que foram feitas com a parte administrativa do contador. Então, como eu falei e reforço, hoje a gente está adotando essa estratégia de fazer a FUNAC atuar
por meio de outras fundações que também têm os mesmos objetivos ou alguns objetivos comuns, e alguns setores da própria universidade que, aos poucos, a gente vem atuando em conjuntamente para poder desempenhar as atividades artísticas e culturais da FUNAC. Obrigado. Obrigado, professora Cássio. Vou passar a palavra aos vereadores. Vereadora Elisa. Ótima tarde. Estamos aqui olhando aí as contas, né? Vou falar as contas para ficar melhor para a população, né? Como que nosso dinheiro está sendo gasto, como que o dinheiro da Unital está sendo recebido e gasto, na verdade, né? As receitas, as despesas. Com relação à Unital, que previsibilidade, gente, como que pode? Coisa bonita de ver, viu? Parabéns. A gente já se cansa de falar aqui parabéns para a Unital, que faz o seu orçamento e a sua prestação de conta muito boa, principalmente a questão do orçamento, né? E eu ainda queria destacar que do ano passado para cá essa previsibilidade melhorou ainda mais. Tomara que a prefeitura esteja acompanhando, né, gente? Pensou que sonho? O ano passado, uma previsibilidade de despesas realizadas em 22% e esse ano 28%. A receita, 32,58, quase 33, olha, bonito de ver. Oi? A de mensalidade, eu deixei aqui grifado, verdade, professor. A de mensalidade, 33, olha, muito bom de ver. Isso é olhar com muito cuidado, é analisar dados, é fazer uma lei orçamentária previsível, uma lei orçamentária que não é superestimada, que é uma lei que não é, que tem uma flexibilidade, mas que é o mais previsível possível. E a gente precisa aprender, a prefeitura precisa aprender com isso também, para a gente ter uma gestão melhor das nossas receitas e das nossas despesas. Bom, para a Unital era só elogiar mesmo e que a gente avance nesse sentido enquanto gestão pública. Para o IPMT, a Nataline estava aqui falando e eu estava pensando, gente, parece que passou um filme na minha cabeça, porque sei lá se era 2017, 18, outra vereadora estava aqui falando do IPMT, mas era a Nataline já falando das dívidas, das questões do PMT, e aqui nós estamos falando de novo de repasse, né? De um resultado negativo, 15.617.000 negativos, por conta desse repasse parcial que não está acontecendo, acredito que é isso. Então, queria só que evidenciasse que o nosso IPMT está aí negativo e acredito que seja por conta disso. O professor falou da FUNAC, eu queria saber se, desculpa até se eu perdi a atenção no momentinho, mas eu queria saber, considerando já que há algum tempo a gente vem prestando contas da FUNAC, vem observando, né, que as atividades da FUNAC estão bem pequenas, né, se a universidade pretende continuar com a FUNAC, e aí acho que o professor até falou um pouquinho disso, mas eu queria entender se vai continuar com a FUNAC por conta dessa certa inatividade da FUNAC. Bom, são essas só as questões. Acredito que o professor falou também do aluguel da praça, que infelizmente está vazio ainda, né? E aí a gente não tem essa receita, mas tinha também uma possibilidade de transformar lá num espaço. Queria saber também se isso teve algum andamento. Obrigada, presidente. São essas as minhas considerações. Obrigado, vereadora Elisa. Próximo, Serginho, por favor. E após a Roberta, eles já respondem de um modo geral, tudo bem? Adriana.
Boa tarde, vereador Gessé, presidente desta audiência, né, de cumprimento de metas, cumprindo aí a nossa lei de responsabilidade fiscal. Pessoa que eu cumprimento também todos os membros da mesa, que acompanham essa mesa de trabalho, vereador Elisa, vereador Alberto, o trio, né, que sempre participa das audiências. O vereador Gessé também é bastante atuante nas participações de audiências de metas. E aí a gente vem aqui, então, tecer elogios aí a todas, né, a universidade, as fundações, o Instituto de Previdência. A vereadora Elisa coloca bem essa questão aí do aporte financeiro. O Lucas esteve no gabinete na semana passada e aí eu estava solicitando informações para a Procuradoria Jurídica, desceu essa informação para nós, referente, então, à lei, o projeto de lei que está tramitando nesta casa para a questão, então, do parcelamento. Então, o assessor está elaborando o parecer para ver se a gente já consegue subir, então, o processo, para ver se, em breve, a gente já possa estar deliberando, né, a questão do parcelamento. Deve ser o terceiro parcelamento, né? A Nataline coloca aqui, já temos 2, vai ter mais um agora. Mas é uma questão muito importante, sabemos da dificuldade, sabemos aí das condições da prefeitura. Não né, todo mundo sabe das condições da prefeitura. Ontem falávamos aqui na sessão da dívida herdada por essa administração e aí também o descuido dessa administração com referência ao financeiro. E aí eu venho fazer esse paralelo, como bem disse a vereadora Elisa aqui, a pessoa que eu orgulho bastante de estar na Comissão de Finanças e Orçamento junto da vereadora, por estar sempre atenta, olhando, estudando, buscando conhecimento para poder falar com propriedade. As nossas leis orçamentárias todas superestimadas, muito superestimadas, e aí nós vemos aqui as fundações, o Instituto trabalhando dentro de uma realidade de execução, né, da receita e também da despesa. Quando não dá para executar aquela despesa, eu aguardo para um próximo exercício para executar aquele investimento, né, mas sempre com muito zelo. Um percentual de 20% de remanejamento, loucura, muita loucura. A universidade trabalha acho que com 8% de remanejamento. 8% também é alto, né, mas 8%. Não, a lei orçamentária da prefeitura atualmente é 20%, uma loucura, tá? E aí vem falar, né, da Universidade de Taubaté, que a gente sempre acompanha lá as prestações de contas, lá pelo relatório resumido da execução orçamentária, a gente sempre acompanha lá um superávit, tá? Então, parabéns à Universidade de Taubaté. E também a FUST, eu acabei de preparar um parecer referente a uma solicitação de uma suplementação e anulando, e aí o professor Ivair apresenta para a gente, foi até uma solicitação da vereadora Thalita, mostre para nós aonde tem a receita. E o professor Ivair apresentou para esta casa, e eu fui buscar também no relatório resumido da execução orçamentária, a FUST com superávit. Então, parabéns para a fundação aí, fazendo o dever de casa. Sabemos que a FUST tem um passivo, né, do passado milionário, mas tem feito o dever de casa, fazendo investimento ali naquelas 5 esquinas, né, ali na Armando Salles Oliveira ali, que vai poder, de repente, alugar aquele ponto, mais receita para a fundação. Então, parabéns aí ao Instituto de Previdência, à FUST, FAPET, FUNCABS, Universidade de Taubaté, FUNAC, né? A FUNAC, precisamos dar uma injeção lá para poder, de repente, acontecer mais coisas. A nossa cidade tem muito a apresentar para a sociedade. Eu acho que a FUNAC, ela poderia desempenhar um papel importante, divulgando a própria Universidade de Taubaté e muito também tudo aquilo que nós temos na cidade de Taubaté, usando aqui a TV Câmara, usando, né, os recursos que a universidade tem, a rádio e tudo aquilo que ela pode explorar. A FUNAC pode vender a universidade, e Taubaté, tá aí, fica a dica então para a FUNAC, para que eles possam então estar apresentando para nós aqui a receita nossa e a nossa despesa, mas o importante é falar bem da cidade de Taubaté, que nós precisamos falar muito bem da cidade de Taubaté. A gente deprecia muito a nossa cidade, nós temos que falar bem. Presidente, obrigado, tá? E parabéns a todos aí. Obrigado, vereador Serginho. Alberto Barreto, com a palavra.
Obrigado, vereador Gessé. Boa tarde a todos. As minhas perguntas, a Natalina parece que já até sabe o que é, né? Parece que eu, o vereador Serginho e a vereadora Elisa, praticamente fazemos, às vezes, os mesmos questionamentos, né? Os mesmos pontos a observar. A primeira questão, a vereadora Elisa falou ali que são 15 milhões nesse quadrimestre, no primeiro, né? Deficitário. Mas se você souber o valor acumulado dos últimos 12 meses, se você tiver essa informação e puder passar para a gente, tá bom? Que a gente acha que é interessante isso aí. E também quanto que foi, né? Quanto que está a nossa reserva lá, quanto que diminuiu desse período, né? Que eu acho que é importante. E eu não sei se você tem também, Natalina, mas foi apresentado já em algumas vezes aqui para a gente, a questão principal do déficit por instituição, né? Eu acho que é importante, isso foi uma questão que foi falada aqui, principalmente eu questionei na audiência pública da federalização da Unital, e eu gostaria de que se a gente puder ter esses números, tá? Desse déficit por instituição, né? Universidade, Câmara Municipal, Prefeitura, tá? Então, acho que são esses questionamentos meus. Ou da FUNCABS, é uma questão que a gente sempre questiona, é a questão dos gastos com insumos, né, vereadora? A vereadora eles até falou assim, tá zero aqui, gastou pouco, né? Um questionamento que a gente sempre faz, mas se eu não me engano, eu acho que as compras são agora em março, né? Em março não, desculpa, em maio, né? Por isso que não entra no primeiro quadrimestre. Mas são esses os meus questionamentos, só. Obrigado. Obrigado, vereador Alberto. Queria registrar, antes dos membros aqui começar a responder, registrar a presença do Carlos Graco, chefe de gabinete do vereador Marcelo Macedo, conosco. Gente, fica à vontade aí, não sei quem começa, vocês conduzem da melhor maneira. Boa tarde novamente. Eu gostaria de salientar aqui o que vocês, eu acho que todos já têm acompanhado. A administração, na pessoa da reitora, da professora doutora Nara, ela tem buscado enxugar, digamos assim, toda a administração da universidade, porque realmente são gastos muito elevados. Contudo, segurança pessoal, prédios, manutenção e etc. E nós estivemos fazendo estudos no sentido de tentar com que a universidade pudesse desenvolver as suas atividades junto com suas fundações de uma forma cooperativa. Porque por menor que a fundação seja, e como você mesma falou, assim, a gente tem que ter responsabilidade com as despesas que nós temos, que não são poucas. Então, uma universidade, uma fundação, por menor que ela seja, ela tem um gasto elevado. Seja com reunião de conselho, de ter esse conselho, de ter um diretor-presidente e etc, etc, né? E nós fomos aos poucos enxugando a nossa infraestrutura e se utilizando da infraestrutura da própria universidade ou de outros setores ou de outras fundações da universidade para poder adequar hoje a própria FUNAC à realidade da universidade e com os propósitos da administração de enxugar, né, para a gente diminuir as nossas despesas, mas ao mesmo tempo sem deixar de atuar de uma forma tão atuante no sentido de aparecer o nome FUNAC, mas que essas atividades pudessem continuar acontecendo por outros meios, que é o que a gente tem estrategicamente vem buscando fazer, não é? Vocês também conhecem os orçamentos do município e sabem que o setor cultural é um setor que não é privilegiado. No Brasil, de uma certa forma, a cultura tem uma cultura de não ter muito dinheiro, não é? Então, por mais que a gente tenha buscado recursos externos para a própria FUNAC, é muito difícil de conseguir recursos assim. Semana passada mesmo eu participei de um evento que estava homenageando o mestre Justino, e um dos reclamos da Elaine era isso, era a questão de poucos recursos. E nas falas do mestre Justino, já falecido há muitos anos, ele sempre falava que a cultura de Taubaté, como o Serginho salientou, que é uma cultura poucas cidades do Brasil têm, ela vem minguando por falta de incentivo. É claro que, num tempo anterior,
o dinheiro não era uma coisa assim que me parecia tão importante no setor cultural. Hoje, ele se faz muito importante, não é? Então, a gente pode buscar outros meios de incentivar essa cultura por manifestações dos próprios artistas e tudo mais. Então, assim, a nossa ideia é que a FUNAC atue dessa forma também, não é? Mesmo com poucos recursos, tentar fazer uma atuação que possa alimentar, nutrir as questões artísticas culturais do município. É o que a gente tem buscado fazer. Ao mesmo tempo, nós estamos, sim, enxugando as estruturas da universidade, não é? Então, se eu posso, se a FUNCABS, por exemplo, ela tem os objetivos similares ao da FUNAC, por que não a gente procurar desempenhar essas atividades por meio de outra fundação? Ou até da própria Pró-Reitoria de Extensão da universidade, que também tem um afim, né, muito paralelo com os objetivos da FUNAC. Então, esta é a ideia. A gente não quer deixar de atuar, mas nós precisamos, a universidade precisa se adequar às realidades globais, regionais, não é? A gente sabe que a universidade, na hora que o recurso cai dentro da universidade, embora ele seja privado, ele vira um recurso público. Então, a gente, infelizmente, por questões circunstanciais de sistema, a gente não tem a mesma agilidade que uma faculdade ou universidade particular. Então, não é simples assim atuar numa instituição pública. Eu até louvo muitas iniciativas da reitora nesse sentido de ter conseguido, como vocês mesmos salientaram aqui, né, ter mantido a universidade da forma que ela vem sendo mantida, da forma como ela vem atuando, e muitas vezes você tem que ser enérgico até tomar, às vezes, alguma atitude amarga, que nem sempre é o que você quer adotar, não é? Mas pode ter certeza, pelo que a gente tem acompanhado, nós não vamos deixar de atuar. Nós estamos nos adequando à realidade do mercado, digamos assim. Tá ok? Bom, respondendo à vereadora Elisa, sobre a destinação do prédio da Praça Monsenhor Silva Barros. No início, a nossa intenção era de alugar, inclusive foi cogitada a venda e tal, mas surgiram algumas empresas interessadas até em compra, né? Que nós temos aquele projeto da construção do campus, né, Unital, para que a coisa fique, vamos dizer assim, mais operacional e a gente busca resultado, a continuidade da instituição, se dá pela gestão e um dos caminhos é o financeiro, não há dúvida disso, né? E, dado que todos sabemos aquele caso lá do decreto do prefeito, acabou, né? Eu mesmo tinha algum contato com algumas empresas, mas depois ficou aquela situação, surgiu este projeto, essa intenção, né? Que não deve ser descartado, né? Outras empresas têm algumas, né? Vamos dizer assim, observado, mas o importante é que aquilo lá tem que ser ocupado. E temos também que observar que tem que ser alguma coisa que não dê despesa, que dê retorno. Claro que deve ser gasto lá, com certeza, e for fazer lá um local de evento, que não seja um gasto, que seja um investimento. Investimento a gente já faz com intenção de retorno. E esperamos que as coisas aconteçam o quanto antes, mas a universidade está buscando, sim, uma opção ou outra, mas de ocupar aquele espaço. Bom, vamos lá. Vereadora Elisa, o resultado primário negativo realizado realmente é por conta da falta de repasse pela prefeitura, tá? Se estivesse repassando em dia, estaríamos positivos e fazendo reserva, tá? Então, por conta da dívida, a gente está descapitalizando. A dívida está em 120 milhões sem acréscimos e com acréscimos 138 milhões de reais. E assim que for aprovado o parcelamento, esse valor é em 60 meses, até 60, não pode mais do que isso. Vereador Alberto,
O nosso patrimônio líquido, então, né, o valor dos investimentos, finalizamos abril, né, o primeiro quadrimestre, com 175 milhões de reais. Nesse ano teve já um déficit, né, financeiro de 15 milhões, então gastamos todo o resultado dos investimentos, o rendimento, e ainda descapitalizamos do principal. A gente começou o ano com 206 milhões. Desculpa, 186. Nós começamos esse ano, e agora terminamos o quadrimestre com 175, com 4 milhões e meio de rendimento. O máximo que o nosso patrimônio chegou foi 323 milhões de reais em 2019. E aí, 2019 foi quando iniciou aquela primeira dívida parcelada em 2022. E aí veio caindo. Era para a gente hoje ter mais de 400 milhões de reais aplicado, com certeza. E aí eu reforço aquilo que eu sempre falo nas audiências, que o IPMT precisa rentabilizar, precisa capitalizar e aumentar esse patrimônio, porque isso é para as aposentadorias futuras, né? Hoje a gente tem cerca de 4 milhões de descapitalização por mês, tá? Então tá mais ou menos nesse patamar, por conta da dívida da prefeitura. Então a descapitalização, o patrimônio, o déficit por instituição, vereador, eu trouxe aqui, depois se o senhor também desejar ter ele formal, a gente manda por ofício. Eu entendo, até é uma questão às vezes um pouco polêmica com as entidades, que é um regime solidário, contributivo, tem que se analisar o bolo todo, né? Mas, assim como, por exemplo, a universidade, ela abre os cursos para saber qual é mais deficitário, onde ela tem que trabalhar mais, a gente também tem que abrir por entidades ali, que é o que a gente faz há muito tempo. Então, aqui, por exemplo, a Universidade de Taubaté, comparado toda a receita de contribuição patronal e servidor que entra e a despesa com folha de nativos e pensionistas, esse ano por mês está praticamente linear, um déficit financeiro de 2.900.000, tá? 2.900.000 por mês. A prefeitura, se estivesse repassando em dia, ela estaria superavitária, tá? Varia um pouco, 1.800.000 superávit se ela estivesse passando, tá? 1.800.000 positivo, 2 milhões, então ela cobriria a Unital, e aí o que deixaria a gente ou no 0 a 0 ou no positivo, se tivesse tudo repassando em dia, são os parcelamentos, se a gente considerar eles também, e o Comprev, que é a compensação previdenciária, tá? E aí aqui não entra o cálculo de aporte, então para esses cálculos não entra, porque o aporte tem que ficar reservado. Isso no melhor dos cenários, se a prefeitura estivesse repassando. Uma outra observação, se todo o nosso patrimônio hoje de 175 milhões de reais, ele é de aporte. Então, lá em 2022, acabaram as contribuições previdenciárias, como a gente tinha feito uma reunião, a gente tinha demonstrado. E como a prefeitura está devendo, tudo que descapitaliza é de valores de aporte para amortização do déficit atuarial, tá? Então, a gente está descapitalizando esse recurso, para poder honrar os pagamentos de aposentadoria e pensão. A Câmara também é deficitária, quando a gente compara receita e despesa, mas muito pouquinho. Em abril, por exemplo, foi R$3.000, R$3.600, né? E o próprio PMT também. Então, o nosso quadro ali tem ativos, inativos e pensionistas, um déficit de abril de R$121 mil, o financeiro, tá? E, então, é isso. Mais alguma dúvida? Presidente, gostaria de complementar? E mais uma observação, em relação ao parcelamento, esse que está na Casa de Leis, nós do Instituto, entendendo a importância dessa receita entrar nos cofres do Instituto, uma vez que ele está sendo descapitalizado, nós estamos fazendo, né, reuniões com os nobres vereadores para avançar essa pauta que a gente entende primordial, qualquer pauta que gere uma receita para os cofres do IPMT. E não só essa pauta, mas também, dia 12 agora, nós teremos uma reunião com o nosso atuário, ele vai nos apresentar possíveis medidas para mitigação do déficit atuarial do Instituto, e com isso nós levaremos para a Prefeitura soluções para tentar trazer um pouco mais de renda para esse cenário que hoje é conhecido por todos. Quero agradecer a todos. Eu acho que os vereadores querem caminhar a volta já para o parcelamento ou não? Eu posso caminhar, meu vereador, posso caminhar.
Só uma questão que é importante, essa questão do atuarial. E a gente esteve participando da última vez lá, na penúltima, na última não consegui participar, mas a minha assessora participou. Não adianta a empresa apresentar números irreais, né? Para uma tabela que ele começa com um repasse anual de 20 milhões e em 2050 e pouco vai passar 800 milhões de reais. Salvo o IPMT, eu só sei de onde sai 800 milhões, né? Entendeu? Então, né, isso mostra o tamanho do buraco que nós estamos, né? Obrigado, presidente. E mais uma vez, tá aí pra gente, né? É mais uma coisinha simples de resolver. Mas legal, quero agradecer a todos. Discutido o tema de proposto para hoje, aproveito para ressaltar que essa audiência pública é um importante instrumento de transparência do orçamento da cidade. Assim, declaro encerrada essa audiência, agradecendo a presença de todos e agradecendo também a você, telespectador da TV Câmara Taubaté, que acompanhou os nossos trabalhos. Uma boa tarde a todos. Deus abençoe.